dia, questão 72. Calcule em newtons o módulo da força R2 representado no modelo e, após efetuar o cálculo, despreze para a marcação do caderno de respostas a parte fracionária. Eu vou representar as forças que estão atuando e vou acompanhar o modelo e usar como referência o ponto central, o centro de massa. Essa distância ela é sempre horizontal em relação à força. Então, para o peso do disco, eu tenho uma reta inclinada, o 0,7 está inclinado. O que eu preciso é a projeção horizontal, ou seja, eu vou precisar passar o 0,7 por cima do ângulo de 30 graus. Então eu memorizo assim, 0,7 passa por cima do ângulo, ele cosseno do ângulo. Coça, cobre o ângulo de 30 graus. Então, a distância é 0,7 vezes o cosseno de 30 graus. E para que haja o equilíbrio, e está dito no texto que o modelo está em equilíbrio estático, o somatório das forças tem que ser igual a zero e o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Bom, se o somatório das forças é igual a zero, as forças que estão apontadas para baixo têm a mesma intensidade das forças apontadas para cima. Eu tenho duas incógnitas, eu não conheço nem R1 nem R2. Eu vou precisar montar duas equações para montar um sistema possível e determinado. O somatório das forças me dá a conclusão de que R1 mais R2 é 800. Eu ainda não tenho informação suficiente para dizer quanto vale R1, quanto vale R2. Vamos ao somatório dos momentos. Para o somatório dos momentos, você tem que definir uma referência. Eu vou usar o ponto de referência de novo, vou acompanhar o raciocínio do modelo. O ponto de referência vai ser o centro de massa e eu vou adotar positivo sentido anti-horário. A fórmula de momento é força vezes distância. A força perpendicular à distância. Quando você fixa o dedo no ponto C, a força PD tem sentido positivo, sentido anti-horário. R1 levaria a barra a girar no sentido horário e, mais uma vez, considerando o ponto C fixo, R2 levaria a barra a girar no sentido anti-horário, portanto positivo. E a distância, mais uma vez lembrando, é em relação ao ponto C. O momento da força peso A é zero. Em outras palavras, a força A existe, mas ela multiplicada por zero determina o momento zero. Eu usei esse artifício. Decidi por um ponto de referência onde atua uma força, e assim eu vou fazer um cálculo, ou melhor, um produto a menos.
Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Para a prova, os alunos precisam ter memorizado o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. A simplificação é a melhor maneira de fazer essa questão. Eu substituo raiz de 3 por 12 sobre 7, usando a informação do cabeçalho da questão, e tenho mais uma simplificação possível. Com as duas equações montadas, eu vou organizar meu sistema de equações aqui. Eu vou usar o método da substituição. Se o meu objetivo é encontrar R2, na primeira equação eu isolo R1. Eu vou substituir o valor de R1, que eu encontrei lá na primeira equação, na segunda equação. Então, R1 vale 800 menos R2. E agora eu faço a distributiva. A distributiva inclui o sinal. Então, eu vou multiplicar menos 0,6 vezes 800. Vou ficar com menos 480. Vou multiplicar menos 0,6 vezes menos R2. Menos, menos, mais, eu vou ficar com mais 0,6 R2. Agora é somar termos comuns. 12 menos 480. Bom, o 12 é positivo, 480 é negativo. Então eu tenho que subtrair. 480 menos 12, 468. Como 480 é maior, o resultado é negativo. Vai acompanhar o sinal do 480, menos 468. E 0,6 mais 0,2, que dá 0,8 R2. Isolo o R2 na lateral esquerda e o menos 468, quando ele passar do sinal de igual, ele passa mais 468. O 0,8 está multiplicando o R2. Quando ele passa do igual, ele passa dividindo 468. (468) 468 e 0,8, ambos são divisíveis por 2. Vou simplificar. 234 e 4 são pares. Ambos eu vou dividir por 2. Agora eu tenho 117 divididos por 0,2. 1 não é suficiente, então eu vou pegar 2 dígitos, vou pegar o número 11. 11 divididos por 2, o melhor que eu tenho é 5. Eu vou colocar o 5 alinhado em cima do 1 em que eu fiz a menção. 5 vezes 2, 10. 10 menos 11 dá 1, desço 7. 17. 8 vezes 2, 16. 17 menos 16, 1. Vou atribuir um ponto decimal alinhado. Quando eu atribuo esse ponto decimal, eu tenho direito a mais um zero. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Fechada a minha divisão. Cento e 17 dividido por 2 dá 58,5. 58,5 dividido por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10. A minha resposta é que R2 vale 585 newton.
Ok, questão concluída. Um ótimo dia para vocês.